Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos, estamos aqui para iniciar nosso canal, um quadro chamado Perguntas da Fé. A primeira pergunta que veio até nós foi essa: por que Pedro? Porque a Igreja Católica tem Pedro como chefe principal. Vamos dar essa resposta através do livro do professor Filipe Aquino, História da Igreja, e com base bíblica também. Vamos lá. Ao instruir a Igreja, a partir do colégio dos 12 apóstolos, Jesus o quis como um grupo estável e escolheu São Pedro para chefiá-la. Em Mateus 16 diz assim: sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, no primeiro encontro, antes de qualquer palavra, Jesus muda o nome de Simão. Em João capítulo 1, versículo 41, versículo 42 diz assim: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse para Simão, filho de João: será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Mudar o nome na Bíblia significa dar uma missão sagrada. Abraão passa a se chamar Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel, e Simão, Pedro. Mesmo após ter negado o mestre 3 vezes, mas chorando amargamente, Jesus lhe confiou nomes pedindo de apresentar suas ovelhas, em João 21:17. Alguns padres da igreja viram nessa simples confirmação de Pedro, como pastor do rebanho, uma maneira de apagar aquelas 3 vezes que Pedro negou tristemente o Senhor, dizendo: não conheço este homem, em João 18, versículo 17. Mateus 26, 70, 75. Na verdade, essa tríplice repetição era a forma solene que o hebreu usava na confirmação de uma missão. Pedro comandou a igreja até sua morte em Roma. Ele era o porta-voz dos apóstolos. Em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, vemos assim: naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número de pessoas era de mais ou menos 120. Pedro se levantou. Ele liderava a igreja nos momentos fundamentais. Presidia a eleição de Matias. A mesma passagem bíblica dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Após Judas ter negado o Senhor na Santa Ceia, ficou faltando lugar para um apóstolo. Matias foi o eleito, mas Pedro foi quem chamou e escolheu através da palavra de Deus. Pregar o povo no dia de Pregar o povo no dia de Pentecostes. O vídeo vai fazer assim. Pregar o povo no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, então, de pé junto com os 11, levantou a voz e lhe falou: homem da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai atenção às minhas palavras. Pedro se levantou e pregou. Do pórtico de Salomão, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12 ao 26. À vista disso, Pedro disse ao povo: homem de Israel, porque vós admirais assim, ou porque fixais os olhos em nós, como se por nós próprios, nosso próprio poder ou piedade, tivesse feito esse homem andar. Era o paralítico que estava na entrada do pórtico de Salomão. Pedro foi o que falou. Disse: não foi nós que curamos, foi Jesus. Pedro sempre da frente, falando. No caso de Safira e Ananias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com a conveniência da esposa, ele teve parte do preço. Levando, pois, uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do próprio preço do terreno. Veja, Safira e Ananias colocaram diante dos pés dos apóstolos o preço, o salário que eles tinham vendido do terreno. Mas Pedro foi o único que falou a verdade, se levantou como Deus mandou. É importante notar que os evangelistas sempre põem o nome de Pedro em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Vemos isso em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4, em Lucas 6, 12 e 16, em Marcos 3, 16. Eis o nome
dos 12 apóstolos. O primeiro, chamado Simão Pedro. Depois André, o seu irmão. Pedro é mencionado 171 vezes no Novo Testamento. O João é mencionado 46 vezes. É também o segundo mais citado. São muitas passagens dos evangelhos que mostram Pedro no comando. Em Marcos 16, 7. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele nos concede na Galiléia. No ano de 42, Pedro foi preso em Jerusalém. E uma vez solto, retirou-se para outro lugar. Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. A tradição afirma que ele viveu em Roma, de 42 a 67, quando foi morto por Nero. Antes de ir para Roma, Pedro fundou a comunidade de Antioquia, na Síria. Santo Inácio de Antioquia, ano 107, jogado aos leões no Coliseu de Roma, na perseguição de Trajano. Foi certamente o sucessor de São Pedro em Antioquia. Eusébio, bispo de Cesareia, na Palestina, em sua história eclesiástica do século IV, deixou esse registro. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no Ponto, na Galácia, Bitínia, Capadócia e na Ásia. Vemos essa passagem de Pedro em sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejava. Para lembrar das importantes etapas da missão do príncipe dos apóstolos Pedro, o estabelecimento do cristianismo, primeiro em Antioquia, depois em Roma, o marco teológico que celebra sua festa, a carta de São Pedro em Antioquia, 2 de fevereiro, e a carta de São Pedro em Roma, 18 de janeiro, que depois foram unificados em 22 de fevereiro. Um fato importantíssimo que mostra o real exercício dos poderes de Pedro no comando da igreja nascente foi a demissão do primeiro pagão, Cornélio, na igreja, em Jope, aceito por ele, isto era, algo inadmissível para os judeus. Entrar na casa de um pagão era pecado grave de impureza para o judeu. No entanto, Jesus mudou isso no cristianismo e o fez por meio de São Pedro. Cristo mostrou a Pedro que veio a salvar todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28. Vós sabeis que é proibido o judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia Deus demonstrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Conhecendo bem o que narra os Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, depois que Pedro viu o Espírito cair sobre os que ouviram a palavra na casa de Cornélio, não teve dúvidas de batizar a todos de sua casa. E surge algo novo. Pode-se, porventura, recusar a água do batismo a esse que, como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 ao 45. Esta foi a primeira vez que os pagãos, os não-judeus, foram admitidos na igreja, isto é, batizados. É por decisão de Pedro. Somente Pedro tinha essa autoridade. Se esta decisão histórica fosse tomada por outro, certamente seria muito difícil ter sido aceita em Jerusalém, como foi. Quando Pedro volta para Jerusalém, foi repreendido. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 2 e 3. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam. Por que entraste na casa de um incircunciso e comeste com ele? Mas depois que Pedro expôs cuidadosamente os fatos, todos aceitaram e compreenderam que a salvação era para toda a humanidade. Depois de ter ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo, portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Aos olhos de São Lucas, que narrou os Atos dos Apóstolos, a conversão de Cornélio não é simplesmente um caso individual, mas seu alcance é universal, e sobretudo a ligação desse fato com a decisão do Concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7, 11, 14. Deus mostrou a Pedro que os gentios deviam receber na igreja sem ser obrigados à prescrição da lei. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35. E Deus mesmo mostrou a Pedro que ele devia aceitar a hospitalidade de um incircunciso. É relevante o fato de que o Senhor tem introduzido os pagãos na igreja pelo batismo, exatamente através de Pedro. Mais uma vez Pedro
Parece um fato isolado, mas não é. Estavam tomando a firme decisão de levar o evangelho aos pagãos, que mais tarde São Paulo confirmará. No ano de 49, São Pedro presidiu o concílio de Jerusalém. Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7 ao 11. Pouco depois estava em Antioquia. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Estes dados mostram que Pedro foi para Roma em 42 e voltou novamente para Antioquia. Veja, por que a igreja tem Pedro como apóstolo, como chefe? Porque é aprovado pela Sagrada Escritura, porque assim nosso Senhor Jesus Cristo quis. Se Pedro não fosse o chefe da igreja, tudo estaria em desordem. Pedro foi o único que teve a coragem. Pedro foi o único que falou para o Senhor: Senhor, se tu és o mesmo, manda-me até ti. Na passagem que Pedro andou sobre as águas com Jesus Cristo. Pedro foi aquele que falou: Senhor, se for preciso a gente dá a vida por ti. Pedro foi aquele que falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Na transfiguração, quando Moisés e Elias desceram lá no monte, Pedro foi o único que falou: Senhor, o que é que fazemos para ti, para Moisés e para Elias? Uma tenda. Veja, Jesus escolheu Pedro porque Pedro sempre deu o passo. Então é isso, meu irmão e minha irmã, queridos irmãos. Pedro é chefe da igreja por isso, porque foi Deus que instituiu, foi Deus que escolheu. Pedro sempre estava na frente, sempre estará. E continua até hoje, através do Papa Francisco. Porque se acabasse, se não tivesse um chefe, a igreja estaria em desordem. Salve Maria Santíssima. E não deixe de curtir o nosso canal. A descrição vai passar aqui embaixo. Curte lá, dê seu joinha, compartilhe, evangelize conosco. Salve Maria Santíssima. Deus seja louvado.